Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei com vocês. Você já ouviu essa frase? Ou melhor, esse versículo? Você sabe o que quer dizer? Bom, vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, mas antes, roda a vinheta. Bom, gente, dando continuidade aí a essa série maravilhosa, onde eu venho contando aí nossas experiências durante o primeiro ano de intimidade com Deus. Mas antes eu quero agradecer a Deus, porque dia 10 agora, acho que foi terça-feira, né? Eu completei 2 anos de intimidade com Deus. Ano passado, se vocês procurarem aqui no canal, vocês vão ver que tem um vídeo intitulado Primeiro Ano de Intimidade com Deus, ou 1 ano de Intimidade com Deus, algo do tipo. E, se eu não me engano, foi dia 11 de agosto que eu comemorei. O que aconteceu? Lá no início, quando a Magda entendeu Deus fazendo esse chamado para ela, de estar separando ali meia hora do dia para ter intimidade com ele, e aí depois de um tempinho que ela já estava, ela veio me chamar, né, para também fazer o mesmo, e eu demorei ainda, do dia que ela me chamou, ainda demorei umas 2 semanas, 3, não lembro exatamente a quantidade de dias, para poder definir esse dia. E aí, a gente não imaginava a proporção que isso iria tomar. Eu comecei a colocar aqui vídeos aqui no canal na Páscoa do ano passado. Eu já estava, né, aí com uns 7 meses por aí já nessa intimidade diária com Deus. Então, eu não guardei a data, eu não anotei, não guardei. A Magda ficou bem latente para ela, que ela é bem concentrada nessa questão de data, né, de coisas marcantes, e eu já sou mais, assim, esquecida com essa parte. E aí eu acabei não guardando que dia que foi que eu tinha começado. E aí eu me baseei no ano passado mais ou menos no da Magda, porque a Magda ficou bem marcada, porque foi um vídeo que eu tinha enviado para ela, que com certeza Deus colocou ali na minha mente para fazer isso. Através desse vídeo, ela entendeu o chamado, no dia seguinte ela já começou. Então, a data que ela começou foi dia 18 de julho. E aí eu me baseei mais ou menos no tempo que ela me chamou e quanto que eu demorei, mas não lembrava bem e eu achei que fosse meados ali de agosto. Então por isso que eu comemorei. Só que há umas 2 semanas atrás eu me lembrei que quando nós começamos a conversar sobre isso, foi no Telegram e que eu nunca tinha apagado nada, tudo estava lá. Aí eu fui lá procurar, fui para trás procurando, até que eu encontrei a data. Eu comecei no dia 10 de setembro, caiu num sábado. Então, agora eu sei, já anotei no meu caderno, não tem mais como eu esquecer essa data. Foi no dia 10 de setembro de 2022. Então, 10 de setembro agora, fez 2 anos e eu estou muito grata a Deus por tudo que eu vivi durante esses 2 anos e tem muita coisa para viver ainda nesse relacionamento até chegar aquele dia onde eu vou estar cara a cara com ele e poder sentir o abraço, poder abraçá-lo, né? E comemorar muito, muito, muito. Então é isso, eu queria compartilhar com vocês sobre isso. E hoje eu vou contar a parte para vocês de quando a gente começou. Algumas coisas vocês vão ouvir repetido aqui, porque acaba fazendo conexão e aí eu falo algumas coisinhas, né? Que já aconteceram mais para trás ou mais para frente, mas enfim, vocês já devem ter me ouvido falar que quando a gente começou, a Magda me pediu meia hora no sábado, se eu tinha uma meia horinha na parte da manhã para a gente conversar sobre a Bíblia. Por quê? Porque ela, apesar de ter sido criada, né, certo tempo da infância dela, adolescência ali, para início de juventude, na igreja, mas ela se decepcionou em algum momento com a igreja e não só isso. Ela não entendia muito bem aquele Deus da Bíblia lá que eles explicavam. Na cabeça dela não entrava a forma como eles explicavam e ela não entendia bem. Até antes de ter esse verdadeiro encontro com Deus, eu digo verdadeiro no sentido de saber mesmo quem Ele é, de se relacionar diariamente, assim como eu também tive,
né, há 2 anos, ela via a Bíblia como um livro que tinha ali coisas que as pessoas deveriam, né, aprender, seguir e tal, mas ela não via além do que isso. Quando ela me conheceu, e nessa aproximação da gente, a gente começou a conversar. Eu comecei a colocar, eu acho que por eu mandar alguns vídeos, algumas coisas, que tinha o grupo do projeto dela que eu participava, em algum momento, eu não lembro qual, ela falou comigo, você podia começar todos os dias, ler um versículo, falar alguma coisa lá naquele grupo, falar um pouquinho de Deus naquele grupo. E eu comecei a fazer isso, todos os dias, de segunda a sexta, eu fazia como um devocional. Eu lia ali um versículo ou alguns versículos e discorria sobre o que eu entendia daqueles versículos, eu falava. E isso ela foi ouvindo e aquilo foi encontrando lugar no coração dela e ela entendia perfeitamente pela minha forma de falar. E aí ela começou cada vez mais se interessar e pediu para que eu tirasse essa meia horinha no sábado, se fosse possível, para poder conversar com ela, que ela gostaria de fazer perguntas, né, que ela gostaria de entender algumas coisas. E assim eu fiz, eu falei, não, beleza, todo sábado a gente pode sim conversar meia hora. E conversadeira igual nós duas somos, a gente se identifica bastante porque todas as duas gostam muito de falar, nunca era meia hora só, sempre era um pouco mais e aumentando cada vez mais, e até chegar o momento aí, eu também já estava no meu momento de intimidade com Deus, ela também, até que chegou um momento que a gente viu que aquele tempinho no sábado ali era muito pouco, e a Magda falou assim, poxa, a gente podia fazer cultos, né? A gente se reunir durante a semana, de segunda a sexta, pela manhã, depois do momento com ele, depois que você levar a sua menina na escola, para a gente fazer um culto aí, a gente, né, faz igual um culto mesmo. Se você quiser cantar, você canta, você lê alguma coisa, a gente conversa a respeito daquilo e depois faz uma oração. O que você acha? E aí eu falei, nossa, eu quero, vamos fazer sim. Aí começamos, um compromisso. E aí todos os dias de segunda a sexta, a gente se reunia. No início, gente, olha só, a coisa foi evoluindo. E o legal de eu estar trazendo toda essa experiência para vocês é porque vocês já podem começar de uma forma mais aprimorada. E nós fomos, assim, sabe, num passo a passo que foi surgindo, assim, das necessidades da gente em relação a isso, que acabou que foi aprimorando, né? Então hoje vocês podem pegar essa dica, já fazer a coisa já de um jeito que vai render muito mais, né? Por quê? Porque antes a gente começou fazendo por mensagem no WhatsApp. As primeiras conversas foi pelo Telegram, depois a gente passou para o WhatsApp e era por mensagem e áudio. A gente se encontrava, dava bom dia ali, e aí eu fazia um louvor, aí depois ia ler a palavra, aí antes de ler a palavra pedia ali o Espírito Santo para iluminar minha mente, aí lia alguma coisa, desse jeito. Mas só que o que acontece? Ficava demorado. Enquanto eu estava gravando um áudio, ela estava lá esperando. Aí depois ela ouvia para depois me falar alguma coisa. E ficava desse jeito. Aí até que a gente, né, a ficha caiu, a gente entendeu que desse jeito estava muito demorado e pouco proveitoso. Aí a gente decidiu, então, chegamos a fazer por videochamada. Aí depois fizemos pouco por videochamada. Falou assim, vamos fazer por ligação? Você se importa? Eu falei, não, a gente não precisa ficar se olhando, né? Basta ouvir uma outra e a gente faz desse jeito então. Beleza, fizemos por ligação. Vou repetir aqui, quem já me acompanha aqui já sabe disso e vê que de vira e mexe eu repito, mas eu gosto de repetir porque vira e mexe tá chegando gente nova aqui no canal, graças a Deus, estou muito feliz, né? O canal tá crescendo pouco a pouco, mas cada inscrito no canal eu fico muito feliz e comemoro, falo com a minha pequena, olha, ganhei mais um inscrito, olha, o canal tem mais tantos inscritos, e é motivo de muita alegria. Então, como sempre está chegando gente nova, é bom falar para a pessoa se situar, né? Apesar de que aqui na descrição do vídeo tem a playlist dessa série que eu estou falando agora, que vem contando essa experiência do primeiro ano de intimidade com Deus, minha e da Magda. E aí,
Só para situar vocês, ela mora no Nordeste e eu moro no Sudeste. Estamos longe uma da outra, então por isso que tem que ser dessa forma, através da ligação telefônica. E aí, beleza. Com a ligação telefônica, tudo ficou mais fácil, porque, né, tudo em tempo real ali, falando, ouvindo, conversando. E com isso, gente, foram começando os downloads, como a gente gosta de chamar, que nada mais é do que um discernimento que vem pra gente sobre determinado assunto. E logo no início, quando a Magda começou a ouvir Deus se comunicar com ela, responder as perguntas que ela falava e tudo, uma coisa que ficou bem claro, que ele falou, olha, tudo que vocês forem conversar, falar, tudo tem que estar baseado na Bíblia. Nada pode estar fora da Bíblia. E ele até chegou a falar com a Magda, a Jocélia, ela é toda quadradinha. Por quê? Porque eu fui criada, né, numa igreja assim, pentecostal. Então, assim, eu era bem rígida, assim, com as coisas. E minha mente já abriu muito de lá para cá, tá? Porque a gente, muitas vezes, vai por uma coisa e a gente acha que é só aquilo, 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 sendo que aquilo dali é muito mais amplo, né? Então, minha cabeça já abriu muito. Mas fato é que nada pode sair do que aquilo que a palavra de Deus está dizendo, certo? E aí, beleza. Tudo que a gente ia conversando, que a gente ia aprendendo, a gente procurava base na Bíblia. Ah, isso não está na Bíblia, então isso aqui é uma distorção. E aí os downloads iam vindo de que forma? Às vezes, no momento da Magda lá com Deus, ela estava fazendo perguntas para ele, conversando, e aí ele trazia alguma coisa para ela, ou respondendo, ou trazendo, né, de alguma outra forma. Muitas vezes foram através de vídeos, onde ela estava lá no computador dela assistindo o vídeo e ela começou a entender que precisava pedir a ele para dar discernimento, para trazer aquilo que ele queria se comunicar de alguma forma, para colocar coisas boas para ela ver, ouvir, sabe? E aí acontecia muitas das vezes do nada, assim, aparecer um vídeo, ela não estava pesquisando nem nada sobre aquele assunto. Aí vem bem o assunto que ela estava conversando com ele em pensamento. Não tinha como ninguém saber. E aí, aí ela às vezes, aí ela compartilhava comigo. Aí eu, cada minha casa também, estava vendo alguma coisa, de repente caía um vídeo assim do nada. O assunto assim, às vezes era assunto que eu nem tinha conversado com ele. Mas na hora que eu vi aquilo dali, vinha no meu coração, vou mandar para Magda. Na hora que eu mandava para Magda, que ela via, ela falava assim, resposta para mim. Esse vídeo me respondeu algo que eu questionei hoje cedo no meu momento com ele. E assim foi, gente, até hoje. Sabe, Deus vem trazendo tudo assim, confirmação. E aí, teve momentos que a Magda falava assim, Jô, será se a gente está ficando doida? A gente morria de rir da gente mesmo. Ela falava bem assim, será se isso tudo é real? Será se isso não é coisa da nossa cabeça? Aí eu falava assim, minha filha, se for, a gente deve estar muito doida mesmo, porque para uma falar uma coisa com outra que não tá nem sabendo o que a outra pensou, falou, né? Não tem como. Aí ela falava bem assim, não, é mesmo, né? Aí ele vinha, trazia, sabe, coisas assim para mostrar pra gente que não tinha como, nem a gente tá ficando doida, e nem tinha como nenhuma saber o que a outra tá pensando, que tá falando coisas teve dia de eu estar passando por uma situação de eu não estar muito bem ali emocionalmente por causa de um fato ocorrido, de uma cachorrinha que eu tinha aqui em casa que fugiu, e aí a Magda não sabia como que eu estava, o que é que estava na minha cabeça naquele dia, e na conversa dele com ela, ele falava assim, não toca nesse assunto, porque a Jocélia não está bem por causa da Mili. A Magda não sabia. E ela virou para mim e falou assim: eu escutei ele falar isso, isso, isso. Aí na hora eu falo assim: caramba, aconteceu isso, 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 isso. Sabe, gente? Então, assim, não tem como. São coisas que não tem como você falar bem assim, da nossa cabeça. Não, não tem como. Deus, de fato, ele se comunica conosco quando a gente coloca nessa posição de buscá-lo com todo amor, com intensidade, com compromisso.
Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ele se revela àqueles que se achegam a Ele com amor. E é para esse relacionamento que eu tenho chamado aqui vocês tanto. E aí, muitas das vezes a gente pensa assim, mas eu já sou cristão, eu já oro, já leio a Bíblia. Eu nasci num lar cristão. E aí, de repente, alguém pode falar assim com você, você já aceitou Jesus? Aí você fala assim, eu já aceitei Jesus. Tá, o que é de fato aceitar Jesus? Aceitar Jesus é reconhecê-lo como meu único, suficiente Salvador, né? Que ele veio ao mundo, morreu para me salvar. Sim, isso é o primeiro passo de aceitar Jesus, é reconhecê-lo como Salvador. Mas será se é só isso? É só reconhecê-lo, declarar com a boca que ele é o Salvador e pronto, acabou? Não, gente, não é. Né? Aceitar Jesus não é apenas uma decisão intelectual, né? É uma experiência de transformação no seu coração, transformação no seu estilo de vida, uma mudança de mentalidade, onde agora, ao aceitá-lo, você vai seguir aquilo que ele fala na palavra. A palavra vem nos trazendo, a gente tem que agora se espelhar no modo que Jesus viveu aqui na Terra para viver de forma igual, né? Quando Paulo fala assim, sede meus imitadores igual eu sou de Cristo, porque Paulo estava seguindo os passos de Jesus e é o que a gente deve fazer. Aí sim eu posso encher minha boca e falar, sou cristão, porque reconhecer que Jesus veio ao mundo, morreu para salvar a humanidade, até o diabo reconhece isso, ele sabe disso. Ele sabe disso. Qualquer um pode reconhecer isso, mas o aceitar de fato é algo que vem aqui, que acha lugar no seu coração e que te faz ter uma mudança de vida, faz querer viver essa intimidade. Porque, do contrário, a gente está numa rotina que acostumou e que não tem nada a ver com ser cristão, né? O que é estar na presença de Deus? O que é estar na presença de Deus? É justamente essa conexão íntima, né? É uma consciência da santidade de Deus e da santidade que a gente deve buscar e viver a cada dia se espelhando em Jesus. Isso é estar na presença de Deus. Não é eu ir na igreja uma vez, duas, tem gente que vai até 3 por semana. Não é eu só simplesmente ler a Bíblia como uma rotina ali, sem parar para mergulhar na palavra, para, sabe, aprender cada vez mais de Deus, sabe? Não é isso. Então, estar na presença de Deus é buscar essa intimidade que eu tenho te convidado a buscar. E aí, a importância de ter esses 30 minutos diário com Deus, e aí é num horário que você define um cantinho da sua casa, né? Que você vai separar ali para você estar buscando Ele naquele lugar. É importante isso, para que você tenha esse compromisso de busca diária com Deus. E aí, nessa busca, você vai conversar com Ele. Não é aquela oração formal, meu Deus, tá como se Deus estivesse lá. Não, Deus está aqui comigo, está aí com você. É você conversar com Ele como se conversa com um amigo. Conversar, falando tudo, fazendo perguntas, sabe? Qualquer pergunta, gente, que você tenha dúvida, fala, pai, eu gosto de chamar ele de paizinho, mas às vezes você, né, vai falar Deus, você vai falar, eu não sei que forma que você vai conversar com Ele. Mas fato é que você pode conversar com Ele como se conversa com um amigo legítimo. Alguém que está ali para te ouvir com todos os ouvidos. Alguém que está ali para ser sincero com você. Conversa com Ele. Depois você tira um momentinho para você ler a palavra, para você louvar, para você, sabe? Tem os momentos. Esse momento dos 30 minutos é para você buscar intimidade, perguntar coisas sobre Ele que você ainda talvez não saiba, né? Na palavra revela muita coisa de Deus, mas tem coisas que vai sendo revelada ao nosso coração através do Espírito Santo, através da leitura da palavra, que sem essa intimidade a gente não entende. Eu já li a Bíblia toda, eu cresci lendo a Bíblia. Qualquer livro que você falar para eu abrir, eu não demoro quase nada, são segundos para eu abrir onde você quiser que eu abra. Pode falar qualquer livro na Bíblia, Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. É rapidinho para eu ler. Mas
a diferença que foi, o divisor de água que foi na minha vida, há 2 anos atrás, depois de 45 anos vivendo, né, indo para a igreja, lendo Bíblia, fazendo tudo que a maioria faz. Foi um divisor de água, gente, porque eu lembro até do finalzinho do livro de Jó, quando Jó falou assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço porque eu vejo, acho que eu vejo que ele fala, né? Ou seja, te conheço da intimidade, de estar aqui conversando contigo. É isso, é sobre isso que eu tô falando. E foi dessa forma que aconteceu comigo com a Magda, e foi um divisor de água nas nossas vidas. Não tem como. É muito diferente o antes e o depois. A minha mentalidade mudou totalmente. A mentalidade da Magda, que nem da Bíblia, ela nem lia a Bíblia. E todas as vezes que ela ouvia falar, tudo bem que ela fala também que um pouco deve ser porque ela tem dislexia, então ela tinha certa dificuldade em ler ali a Bíblia. Mas toda essa dificuldade já foi embora, porque agora ela está lendo muito mais do que eu, principalmente porque ela tem tempo. Ela não tem filha pequena, os filhos são todos adultos, né? Vive uma vida mais sossegada que a minha. Então ela tem mais tempo para se dedicar. Eu, como tenho marido, tenho filha pequena, com escola, com tudo, então meu período de dedicação é menor. Mas pensa numa pessoa que está devorando a Bíblia, estudando, assim, com aquela alegria, com aquele desejo, porque cada vez está sabendo mais. E fora que a gente está sendo discipulada totalmente por Deus, porque Ele vem trazendo tudo que a gente precisa, entendeu? E é algo assim que a gente fica impressionada e é algo que todos os dias a gente sente gratidão. Eu falo, que privilégio. Eu me emociono e falo assim, que privilégio. Que privilégio poder viver tudo isso, né? Eu nunca imaginei na minha vida estar vivendo o que eu estou vivendo. Então, se você já está tendo essa meia hora com Deus e ainda não tem uma pessoa que faça igual eu e a Magda estamos fazendo, comece a orar pedindo a Deus para colocar na sua vida uma pessoa assim. Às vezes você tem um irmão, uma irmã, um filho, um parente ou uma amiga próxima que queira também fazer isso, sabe? Mas se não tiver, Deus pode levantar alguém de longe, igual levantou a Magda na minha vida, eu na vida da Magda. E olha que coisa maravilhosa que a gente está vivendo. Estamos uma longe da outra, mas se você perguntar para ela quem é Jocélia, ela vai falar com todas as letras quem eu sou, porque nesses 2 anos de convivência ela me conhece melhor do que muita gente. E o contrário também. Por quê? Porque é uma amizade sólida que nós criamos, onde uma pode confiar na outra. E aí a gente não só estuda, aprende, mas a gente também é parceira, é companheira uma da outra nas aflições, nas angústias, nas alegrias, em tudo. Então, é alguém que você pode confiar e que essa pessoa possa confiar em você, sabe? E aí, essa união na busca pela palavra de Deus faz toda a diferença. Por quê? A Magda, porque eu venho falando, né? Essa semana eu vou falar sobre essas experiências que nós vivemos, porque é uma sequência que vem. E aí eu falo, você quer lembrar de alguma coisa para eu dar ênfase e tal? Porque afinal, a história é de nós duas, né? Coisas que aconteceram com ela, coisas que aconteceram comigo. Aí ela falou justamente dessa parte, né? De entender o que é aceitar Jesus, de entender o que é estar na presença de Deus, para eu dar ênfase a isso. E também de falar, eu até anotei para não esquecer, de que uma brasa sozinha, ela apaga facilmente diante de uma intempérie da vida, né? Vem um vendaval ali, soprando muito forte, se a brasa está sozinha, a chance dela apagar é enorme. Agora, quando tem 2 brasas juntas, uma aquece a outra conservando o calor. E aí, para essa fala dela, eu separei aquele versículo lá de Eclesiastes que fala assim, ó, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá o outro que o levante. Então, quando são 2 pessoas, pode até ser mais gente, né?
Pode ser 2, 3, pode ser mais, pode ser um grupinho, né? Se você assim preferir. Mas quando é 2, a gente sempre tá ali, ó, uma amparando a outra em tudo. Tem um dia que uma tá triste, desanimada porque aconteceu alguma coisa, né? O astral tá lá para baixo, a outra vem correndo socorrer. E aí a gente junta, faz oração, sabe? A oração em concordância que eu já ensinei aí para trás. E, e vice-versa. Então, uma vai ajudando a outra a se levantar. E aí, essa união é importante justamente por isso. Por quê? Porque é melhor serem 2 do que 1. E aí, o que acontece também? Quer ver? Eu fiz umas anotaçõezinhas aqui, ó. Quando a gente tá, né, 2 pessoas ali ou mais, o que vai acontecer? Há um fortalecimento da fé. Porque se uma fé às vezes está enfraquecendo por um aborrecimento que teve, aquilo abala um pouquinho ali a fé, a outra vem ali, né, fortalecendo, falando, não, a palavra de Deus diz isso, isso e isso, e vem fortalecendo a fé daquela pessoa. Também há uma responsabilidade mútua, né? Um compromisso de uma com a outra na busca ali da palavra de Deus, né? Aí a gente tem mais força, porque quando é pra gente fazer o devocional sozinha, gente, quantas vezes eu falei assim, vou fazer certinho, todos os dias o meu devocional. Eu nunca consegui. Fazia um dia, 2, ixi, parava. Aí vai de novo, ai meu Deus, me perdoa, meu Deus, eu tô devendo, nossa, eu tô tão desleixada e tal. Nunca consegui. E agora, se você faz um compromisso com alguém, virou um compromisso, aí você já tem mais responsabilidade. Então, vira uma responsabilidade mútua, né? Trocas de conhecimentos. E essa troca de conhecimentos é de tudo, né? Não só da palavra de Deus, mas de vida também. Então, nessa troca de conhecimento também, a gente compartilha um com o outro, uma com a outra, né? Coisas que a gente tem de experiências com a vida e também ali da palavra de Deus conforme a gente vai aprendendo. E também, às vezes, vamos supor, eu conhecia mais da Bíblia do que a Magda no início. Justamente por essa questão de desde criança ler, participar de muitas escolas bíblicas dominical. Então, cada coisa que a Magda fala, vem um versículo na minha Bíblia, aí eu vou lá e cito, entendeu? Então, isso foi bom. Para ela principalmente, porque isso ia ajudando ela no início. Agora, meu filho, eu posso até lembrar de versículos para ditar e tudo, mas o estudo que ela vem tendo, agora ela já está assim no nível altíssimo assim de conhecimento por causa desse discipulado diário aí com Deus, e a coisa está cada vez melhor. E essa união também faz com que a gente tenha crescimento espiritual. Por quê? Porque uma dupla promove o crescimento, né, uma da outra. É um crescimento ali, tanto individual como coletivo, né, das 2 pessoas ou mais. Então, gente, eu espero que vocês, se já está tendo a meia hora, comece a orar pedindo a Deus, começa a ver pessoas que estão próximo de você, para convidar também para ter essa meia hora com Deus, para daí, de repente, surgir essa parceria. Se você ainda não começou a meia hora, não perca tempo, comece o mais rápido possível. E aí, então, qual que é o dever de casa? Vamos falar assim. Pedir a Deus para te trazer discernimento, trazer direção, colocar uma pessoa na sua vida, na escolha de um parceiro, de uma parceira, né? Depois, conseguiu? Apareceu a pessoa, vocês vão definir um horário. Eu e a Magda começamos, igual eu falei, uma vez na semana, depois passamos para segunda a sexta, depois passamos segunda, quarta, quinta e sexta. Hoje nós estamos fazendo 3 vezes na semana. Segunda, quarta e sexta, por causa de demandas de coisas que eu tenho que fazer, que eu não estava dando conta, então ficou definido assim. Mas eu tô para dizer que é pouco para nós duas, de tanta coisa que a gente tem aprendido, conversado. Mas aí a gente está administrando desse jeito, e aí a gente, algumas coisas compartilha por mensagens para poder dar conta de tanta coisa que a gente tem aprendido, para a gente conseguir, nesses 3 dias, 1h30 que a gente faz nosso culto, às vezes chega a 2 horas, todos os dias pela manhã. Então, vocês definem um horário, né? Eu só posso uma vez por semana, Jocélia, é muito apertado para mim, eu já vou tirar meia hora para ter intimidade com Deus, depois fica muito apertado para eu fazer todos os dias, ou fazer mais, então vou fazer uma do jeito que você conseguir. O importante é começar, porque depois as coisas vão tomando um rumo diferente.
Até mesmo porque a gente fica com tanta sede de aprender que a gente vai se virando nos 30 para arrumar mais tempo para estar na presença do Senhor, que é o mais importante, é a coisa melhor que a gente pode fazer, não é mesmo? Depois, gente, no início, a gente não tinha um plano de leitura, não. Vocês podem até fazer. No início foi assim, coisas aleatórias, né? Quantas vezes eu só abria a Bíblia, pedia a Deus para me dar uma passagem, eu abria e lia. Depois, ele foi nos dando direcionamento. A gente já estudou juntas o livro de Apocalipse, já começamos a estudar de novo, a gente já leu coisas assim, né, que veio pra gente ler ali. E agora, por exemplo, a Magda decidiu ler a Bíblia toda, mas ler estudando. E aí eu também comecei depois dela, ainda estamos, acho que, não sei se ela já passou para Êxodo, eu ainda estou em Gênesis. Assim, bem com calma mesmo, para aprender, para assimilar cada palavrinha, volta a ler de novo, sabe? Para aprender, não é ler batidão não, que isso eu já fiz e não aprendi nada, né? Mas peça orientação a Deus, de repente vocês fazem um plano de leitura para lerem junto ali e ver o que Deus está falando com vocês a partir daquilo dali, né? Façam perguntas, principalmente para o texto, o que isso aqui está querendo dizer? Pai, traz discernimento. Sempre antes de começar a ler, orem, peçam ao Espírito Santo o discernimento, porque é Ele que traz o discernimento do que está escrito. Ele que traz as revelações para nós. Então, orem, pega ali para ler. Se você não tiver uma Bíblia e for comprar, ou for ler uma online, a Bíblia que mais se aproxima assim da tradução original é a Almeida Corrigida Fiel. Eu tenho a Almeida Corrigida, eu tenho a NVI, a linguagem da NVI é uma linguagem mais fácil. Porém, a Almeida é melhor para estudar. Você pode ter as duas e pode, às vezes, você ver um linguajar na Almeida que você não entender bem, você pode ir lá comparar na NVI para te dar ali um norte, mas a Almeida é aquela que mais ali segue ali a tradução mais fiel ao original, vamos dizer assim, tá? E aí, o que é importante também? Anotar. Eu tenho um caderno onde tudo que a gente vai aprendendo, todos os downloads que a gente vai recebendo, e isso também só veio depois, porque no início eu não estava fazendo isso, a ficha não caiu. Aí depois que eu, né, falei, nossa, eu vou começar a anotar, não sei se a Magda que falou, enfim, eu tenho um caderno aqui que já está quase todo cheio, aí já, né, vou comprar outro. Eu tenho um caderno meu que é só de conversas com o meu papai do céu, meu paizinho. Tem outro caderno que eu separei para perguntas, tá? Mas depois eu parei de anotar as perguntas lá. Comecei a fazer as perguntas para ele só na minha mente, porque assim só ele escuta, tá? Uma coisa importante: seus pensamentos só Deus escuta. O espírito do mal tem poder para lançar pensamentos na sua cabeça e ele sabe que deu certo quando vê você perturbado ou vê você agindo de forma que foi justamente através daquele pensamento que ele lançou. Quando você exterioriza, quando você fala ou faz alguma coisa que condiz com o pensamento que ele julgou na sua mente. Mas ler seus pensamentos ele não pode. Então, quando você quiser perguntar algo para Deus, para você ter certeza que é Deus que está te respondendo, porque o mal sabe muito bem se fingir de bem e trazer né, principalmente no início, que a gente ainda não está sabendo ainda muito distinguir a voz que está falando com você, porque aí nesse processo você vai aprendendo a ter os dons do Espírito, discernimento, tudo mais, mas é um processo. Então faça suas perguntas na mente para ele, porque quando vier a resposta você não vai ter dúvida nenhuma de que é ele que está te respondendo. E, gente, e sempre no final ali, orar juntas e conversar sobre o que vocês estão almejando pedir a Deus. E às vezes o que uma vai pedir, o outro também está querendo pedir. Aí aproveita, um faz oração e o outro presta muita atenção para ver se concorda com tudo que foi pedido. Se não concordar com alguma parte, refaz essa parte da oração, reformulando, né, até que vocês chegam num consenso e digam amém para essa oração. É muito importante isso. E pedir orientação a Deus, porque tudo que a gente pede, em concordância, Deus dá, mas desde que esteja de acordo com a palavra dele, com a vontade dele. Então, nesse processo, a gente vai cada vez mais se alinhando à vontade de Deus para a nossa vida, que a gente começa a entender qual é a vontade dele para as nossas vidas, sabe? Então, é algo maravilhoso.
tá? E ser paciente um com o outro também, né? Porque às vezes um pega muito rápido uma coisa e o outro é mais devagar para entender. Isso não quer dizer que quem pega mais rápido é melhor do que quem pega mais devagar. Isso é só questão de temperamento, de jeito de ser. Deus fez cada um de um jeitinho especial. Ninguém é melhor que ninguém por ser mais rápido ou ser mais inteligente. Não. Todos nós temos a mesma importância diante de Deus. Ele fez cada um de nós com um jeitinho especial e é sempre para um depender do outro. Nunca é para um se sentir melhor do que o outro. Pelo contrário, porque um é bom em uma coisa, mas não é em outra. O de cá, né, de outra forma também. E aí, um complementa o outro. Sempre é desse jeito. Então, que aquele às vezes que pega mais rápido, tenha paciência com aquele que está mais devagar. Porque cada um tem o tempo, um processo, e Deus respeita. Então, quem somos nós para não respeitar, não é mesmo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham... tem alguns versículos aqui que eu quero citar ainda. O tempo, nossa, eu falei demais hoje. Mas vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:11, primeiro que eu escrevi assim, ó. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Aqui é justamente quando a gente vê que o outro, às vezes, está desleixado com alguma coisa. Por isso que eu tô falando que tem que ser uma amizade sólida, onde cada um tem não só o direito, como o dever de chamar a atenção do outro quando esse estiver fazendo algo que tá vendo que não tá ali legal, sabe? Porque quem ama não é aquela pessoa que fica te bajulando, não. Quem ama é aquela pessoa que se alegra com você, se entristece com você, mas que chama também a sua atenção quando vê que você tá pisando na bola. E aí, mesma coisa do outro lado, você também vai ser chamada a atenção quando tá pisando na bola. E aí é justamente isso que esse versículo tá falando. Exortai-vos uns aos outros. É sobre isso que tá falando. E aí, depois, quando já estiver vindo nesse estudo da palavra de Deus, olha só, lá em 1 Tessalonicenses 5:21 e 22, fala assim: examinai tudo, retende o bem, abstendo-vos de toda aparência do mal. O que quer dizer isso? Que tudo que vem pra gente, né, seja um vídeo, seja alguém falando alguma coisa, a gente não precisa falar assim, esse assunto aí não é de Deus, não quero ver isso, não. Sabe? Eu não chegava a ser tanto assim falando, mas dentro de mim eu era meio de repelir as coisas assim, porque falava assim, não, isso não condiz com a minha fé, sabe? E a palavra de Deus não está falando para fazer isso. Está falando que é para examinar tudo. Escuta o que o outro está falando. Examinar tudo, retende o que é bem e abstende-se de toda aparência do mal. E aquilo que você vê que é a aparência do mal, ó, para lá, né? E aí, lá em Atos dos Apóstolos 17:11, fala assim, ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Ou seja, aquilo que Paulo, né, estava enviando de mensagem para eles, eles estavam examinando, eles escutavam, liam ali, alguém lia as cartas, e aí eles iam para a palavra, né, que não é essa que a gente tem hoje, porque eles não tinham o Novo Testamento, né, mas tinha lá a parte dos profetas, o Velho Testamento. Então, eles iam para as escrituras examinar se aquilo condizia com a palavra de Deus. E é a mesma coisa que a gente tem que fazer, que é o que eu e a Magda fazemos. E aí, lá em 2 Timóteo 2:2, Paulo estava instruindo lá Timóteo, falando assim, olha, o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Ou seja, ele estava justamente falando, Timóteo, tudo que você está ouvindo de mim, e com testemunha, né, você fala para outras pessoas, passa para outras pessoas, para que essas pessoas vão passando para frente. Mas não é para passar de qualquer jeito, você tem que passar para pessoas que vão ser fiéis também àquilo que está ouvindo, que não vão distorcer. Então, é isso que a gente tem que fazer. Passar a mensagem à frente, né? Confiar a palavra de Deus a outros que também vão ensinar. Então, nesse encontro de um estar ajudando o outro a crescer, é justamente isso que está acontecendo. Para que essa palavra seja passada adiante com fidedignidade, né? Porque é isso que Deus nos chama a fazer.
Tá bom? Bom, gente, eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao coração de vocês, que vocês também tenham esse desejo de estar aprofundando no estudo da palavra de Deus, porque de nada adianta você só ter a meia hora ali com ele diária, ficar conversando, fazendo pergunta, mas se você não se aprofundar na palavra, porque tudo que a gente precisa saber está na palavra de Deus. E vai nos sendo revelado a partir dessa intimidade com Ele e da leitura e do discernimento que o Espírito Santo vai trazendo. Então, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Deixa aqui um joinha no vídeo, coloca uma mensagem que eu vou ficar muito feliz, vou responder. Isso tudo ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é bom e a mostrar para mais pessoas, para cada dia mais a família crescer aqui, não é mesmo? Então, fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima semana.